Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou assim para mim: o que é que está acontecendo, né, com as pessoas? Porque as pessoas estão tão frias, né? As pessoas não amam mais, as pessoas não têm mais assim atitudes de gentileza, de amor. As pessoas não têm mais compaixão por ninguém, sabe? Até as próprias assim pessoas da família, os parentes, né? As pessoas que deveriam assim, né, de uma certa forma assim, é que a gente assim, não é que as pessoas têm obrigação, né? Mas é aquelas pessoas que a gente diz assim, não, essas pessoas é impossível não me amar, né? Porque são pessoas muito próximas, né? E aí a pessoa fez esse questionamento. E eu, assim, me lembrei prontamente, né, de Mateus, né, do capítulo 24, né, 12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então a Bíblia já nos alertou que seria assim, né? Que as pessoas, elas... O que é a iniquidade, né? É o pecado, né? É a maldade. Então, a Bíblia já nos alertou que quando houvesse, né, esse tipo de coisa, né, as pessoas iam deixar de amar umas às outras, iam deixar de acreditar nas pessoas, iam deixar de esperar algo, sabe? Porque de tanto ver e provar dores, decepções, mentiras, né, traições, as pessoas iam deixar de acreditar ou de esperar, né? E é como diz aquele ditado, né? Que se as pessoas fazem com você uma vez, a culpa é da pessoa. Mas se ela faz as duas, aí a responsabilidade é sua. Por quê? Porque você permitiu e você deu a confiança para quem já provou para você que não merece confiança, né? Mas o que eu vim aqui assim conversar com você é que independente do que as pessoas fazem, né? A gente precisa lembrar que nós precisamos ser diferentes. Não é porque fulano e beltrano faz que eu vou ter que fazer também. Porque a gente precisa se lembrar que a colheita, né? Aquilo que a gente planta, a gente um dia vai colher, né? E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz assim, olha, a ninguém deveis nada a não ser o amor. Então, a gente entende o quê? Que a gente tem que amar em qualquer circunstância, né? Porque, além de ser uma ordenança de Deus que a gente ame, ele também, assim, nos fala da lei da semeadura, né? De colher aquilo que você plantou. Então, se você está plantando maldade, né? Falsidade, traição, difamação, injúria contra o seu irmão, se você está deixando de fazer o bem, né? Porque a gente não pode. A Bíblia também fala, né, que não negueis o bem se você tem posse de fazê-lo. Então, se você tem condição de ajudar, de fazer o bem, de amar a outra pessoa, você não pode negar isso. Você não pode negligenciar, né? É como eu estava falando até outro dia, né, sobre a questão do pecado, que as pessoas acham que o pecado só é uma ação que você faz, mas a omissão, ela também é pecado. Quando você vê o erro e você se cala, ou você compactua, ou você passa a mão na cabeça de quem errou, você também está pecando junto com ele. Entendeu? Então, assim, não é só a ação, né? A omissão também, né? O você se fazer que não tá vendo, se fazer de bobo, se fazer de besta, né? Como diz, né? Na verdade. Então, assim, a gente precisa estar atento, né? A tudo, porque a gente precisa tomar como compromisso de que o compromisso é nosso individualmente de amar. E eu quero convocar você que está aí do outro lado, para que você crie esse compromisso, sabe? De independente, quem seja, faça sempre o bem. Não fique assim com aquela coisa, eu vou fazer aqui, isso aqui está errado, mas eu vou fazer que ninguém está vendo. Deus está vendo. E a pessoa mais importante
que poderia estar vendo e lhe recompensando pelo que você fez, dele você não se oculta, que é Deus. Deus tudo vê. Então, não, mesmo que fulano e beltrano não veja, pouco importa se alguém está vendo ou não está vendo. Mas Deus, ele está vendo. Então, isso serve para as boas ações e as más ações. Se você está fazendo algo que aquilo ali está sendo bom e produtivo e vai abençoar vidas, inclusive você, ele se alegra do que você está fazendo. E ele diz na palavra, né? Não canseis de fazer o bem. Né? Não canseis, ou seja, nunca se canse. Mesmo que a pessoa não mereça. Agora, lógico que você vai colocar um limite quando você vê que a pessoa ela está ali, assim, se aproveitando nitidamente, né? E não está fazendo bom uso das pérolas que você está dando, né? Então, é aquela coisa, você faz um balanço. O Espírito Santo mesmo, se você está em Deus, o próprio Espírito Santo, ele te esclarece e ele te faz ficar de alerta, para que você não seja enganado pelas pessoas. Então, ele mesmo vai te dar a direção de você saber pôr limite, ponderar, né? Saber até onde você pode ajudar, até para que você não interfira na evolução daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que precisam, às vezes, elas estão tão assim, falhas, tão pecadoras dentro delas, que elas não podem ser ajudadas por ninguém. Por quê? Porque elas precisam entrar, né, no conserto, na observação, na reflexão, para que elas possam se redimir, se reconciliar com Deus e tomar jeito. Essa é a verdade, né? Mas o que eu estou propondo para você e que eu sugiro que você compartilhe isso com outras pessoas, para que a gente faça uma corrente do bem, sabe? De fazer o bem, porque se você olhar e você dizer, fulano faz as coisas erradas, fulano tá fazendo mal, então eu não vou ser o besta da história, não. Eu também vou devolver, vou revidar, né? Então, eu já escutei gente dizer assim, eu só fiquei bem depois da traição do meu marido, depois que eu devolvi a traição. Puxa, será mesmo? Ou será que essa pessoa criou um tormento, porque já tinha um tormento, né? Da traição que já recebeu. Essa pessoa também vai ficar com o remorso para o resto da vida também de que traiu. Não adianta, dali pode dizer, não, mas eu lavei minha alma. Só lavou ali momentaneamente, né? Porque depois fica o remorso e fica a culpa no cartório também. Por quê? Porque você nunca vai poder abrir a sua boca para dizer, eu me mantive fiel até o fim. Vê que coisa maravilhosa? Isso não é ego não, viu? Isso não é orgulho não, de dizer, bater no peito. Não, não é questão disso não. Isso é questão de espírito limpo, de você saber que o seu coração, ele está se sentindo satisfeito de ter feito o que é certo e o que é valoroso e o que é de honra. Não adianta. Não adianta querer se passar também. Eu faço também. Eu vou lavar minha honra, vou limpar minha honra. Não justifique os seus erros com os erros dos outros, não. Se o outro escolhe, porque errar, pecar é uma escolha. A Bíblia diz, sobreveio tentação sobre você que Deus não te dê capacidade de você suportar. Então, cada situação que vier para que você erre, que você peque, junto dela vai vir também a consciência de que aquilo está errado e que você precisa proceder de modo correto. Então, Deus, o Espírito Santo, ele mesmo vai te fazer lembrar do que você não deve fazer e também o que você deve fazer. Então, não tem desculpa. Você erra por escolha pessoal sua. Agora, saiba que cada
coisa que você fizer, você vai prestar conta, né? A Bíblia fala sobre isso também, né? Se refere aos jovens, né? Jovem, você é livre, né? Para fazer o que você quiser, mas lembre-se que você prestará contas a Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, eu convido você para que você abrace essa ideia de fazer o bem, de amar a quem quer que seja. Que Deus abençoe você.